Olá, graça e paz, como vocês estão? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor e deixando ela ministrar o nosso coração. Graças a Deus por esse privilégio que nós temos, não é? Estamos falando aqui sobre oração, já temos há algumas semanas sendo ministrados por esse assunto, olhando para a Bíblia e aprendendo sobre a prática da oração, a importância da prática da oração, o que é oração, como orar, os conceitos, os fundamentos, os princípios que estão inseridos na oração e naquilo que a Bíblia nos ensina a respeito desse assunto. Hoje eu gostaria de ver aqui com vocês 2 Samuel capítulo 7, verso 27. Então, segundo livro de Samuel, capítulo 7, 27, diz assim: Davi diz: Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, revelaste ao teu servo, edificarei uma casa para ti. Sendo assim, teu servo se encheu de coragem para fazer-te esta oração. É bem interessante essa fala de Davi. Ele está ali no templo, ele está orando a Deus. E essa fala dele é um exemplo para nós de como é a oração, de como a Bíblia apresenta a oração para nós. A Bíblia, ela diz que a oração é uma resposta nossa àquilo que Deus diz para nós. Aquilo que Deus diz na palavra dele. A palavra dele, uma palavra que vem para nós, que está ali revelada na Bíblia, e através disso que Deus está falando conosco, nós respondemos. Isso é oração, esse é o diálogo. E esse diálogo não começa por nós, começou por Deus. Deus é que veio ao nosso encontro. A gente tem muito costume de dizer, quando eu encontrei Deus, mas na verdade Ele nos encontrou, se não fosse Ele vir ao nosso encontro, nós não teríamos condições de ir ao encontro dele. Ele teve que vir, ele teve que enviar o seu filho para reconciliar a nossa vida de novo com ele. E a oração, ela também é isso, é uma conversa nossa, mas é uma resposta que a gente dá àquilo que ele diz para nós. Não são as circunstâncias que dirigem a nossa oração, ou não deveria ser. Deveria ser a palavra de Deus. E nós respondermos à palavra de Deus. Tem pessoas também que dizem assim: eu já tentei de tudo, então agora eu vou orar. Por quê? Porque é movido pela circunstância. Eu estou passando por uma situação muito difícil, então o que eu vou recorrer? No que eu vou me apegar? Vou me apegar a Deus, vou me apegar à oração. Mas o fato é que a Bíblia diz que a oração, ela não deve ser pautada nas circunstâncias. É claro que ela é o nosso refúgio. É claro que nela nós encontramos paz, fé, esperança, respostas. Está tudo ali inserido na oração. Mas a dinâmica que a Bíblia apresenta a oração é muito mais profundo que isso. É muito mais muito mais relacional. É o nosso relacionamento com Deus. Isso é o fundamento da oração. E é quando nós respondemos a Ele aquilo que Ele diz para nós. E aí como que a gente sabe o que Ele diz para nós? Ele deixou a Bíblia para que a gente soubesse, para que a gente respondesse as palavras que estão ali inseridas, que dizem algo a nós. Como aconteceu com Davi. Deus deu uma palavra, Deus falou com ele. Davi, ele tinha um desejo muito grande no coração, que era edificar uma casa para Deus, onde o nome de Deus fosse adorado, fosse honrado. Davi, ele ansiava por isso, era o sonho dele, construir um templo para Deus. Mas Deus diz: não, você não vai, e Deus explica para ele: a sua mão está muito, muito suja de sangue. Davi, ele foi para muitas guerras, E Deus diz: não, você não vai construir, mas eu vou dar esse privilégio de construir o templo para o seu filho. E foi Salomão, então, que construiu o templo, Mas Deus diz algo fantástico para Davi. Ele diz: não, Davi, olha, não vai ser você que vai construir uma casa para mim. Eu vou edificar uma casa para você.
Uma palavra fantástica, e a gente vai ver um pouquinho sobre ela aqui. Vamos lá. Então Deus, ele diz, né, isso para Davi, eu que vou construir uma casa para você. E aí Davi, ouvindo isso, ele dá essa resposta que a gente leu ali. Ele diz: Senhor, quando o Senhor me revelou que o Senhor ia construir uma casa para mim, eu me enchi de coragem para te fazer essa oração, né? Então, é a palavra de Deus que, quando vem ao nosso encontro, cria em nós, gera em nós desejo, energia, força para orar, né? Deus fala conosco em sua palavra e nós respondemos em oração aquilo que ele fala conosco através da palavra dele. E aí então nós conversamos com Deus, vamos criando uma comunhão, um relacionamento com ele. E Davi ali, ele faz uma oração maravilhosa, né? Mas é muito interessante a gente ver que Davi, ele ouviu uma palavra de Deus: eu vou construir uma casa para você, mas ele não entendeu como isso iria acontecer. Nós temos o privilégio de conhecer a história completa. Davi, ele estava olhando só uma parte da história, né? Ele creu naquela palavra que Deus iria construir uma casa para ele. Então ele entende: a minha geração vai continuar eternamente no trono, mas como vai ser isso, né? Como vai ser? E nós podemos ver o cumprimento dessa palavra que Davi recebeu. Ele, pela fé, com certeza visualizava tudo isso, mas ele não pôde ver com os próprios olhos, né? Não pôde viver o cumprimento dessa promessa. Nós estamos vivendo num tempo onde a promessa já se cumpriu, essa promessa que Deus fez a Davi. Lá em Isaías capítulo 9 diz assim: reinará sobre o trono de Davi para sempre, e do aumento do seu governo e paz que será sem fim. Essa profecia de Isaías estava falando sobre aquilo que Deus tinha dito para Davi muito tempo antes, né? E aqui então o profeta Isaías diz: sabe como isso vai acontecer? Porque na casa de Davi, na geração de Davi, né, nos descendentes de Davi, virá o Messias. E ele reinará para sempre. Esse era o cumprimento. Essa era a resposta que Deus tinha dado para Davi, né? A criança iria nascer e seria o poderoso Deus. Nasceria, então seria humana, mas também seria divina. E reinaria para sempre. Um descendente de Davi assumiria ali o reino, né? E jamais renunciaria. Seria um reino, como dizem Hebreus, indestrutível. Indestrutível. E sobre essa profecia, nós também podemos nos apropriar de algo que é muito maravilhoso. Deus diz a Davi: a sua descendência reinará para sempre. Porque ele estava falando de Jesus, o Messias que viria da descendência de Davi. Mas para nós, o que a Bíblia diz? A Bíblia também tem algo a nos dizer a respeito disso, né? Ela diz que nós somos um templo de pedras vivas, habitado pelo Espírito Santo. Isso está em 1 Pedro e em Efésios. Nós, né, os que cremos nele, somos um templo de pedras vivas. A mesma glória que lá em Moisés, por exemplo, se Moisés tocasse nela, ele seria fatal, ele seria destruído. Essa mesma glória hoje está dentro do nosso coração. Está no coração de todos aqueles que foram perdoados por Cristo. Por todos aqueles que receberam o sacrifício de Jesus na cruz, né? Jesus disse uma vez algo bem interessante, está lá em Mateus capítulo 11, ele diz assim: o maior profeta que já existiu na terra foi João Batista, mas o menor dos seus discípulos era maior do que ele. Uma coisa bem interessante, né? Mas o que a Bíblia está dizendo aqui? Que depois que Jesus, ele ressuscita e volta para o céu,
Ele, antes de voltar para o céu, ele diz ali para aquela igreja, para aquelas pessoas, para aqueles discípulos reunidos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo de Deus. É necessário que eu vá para que ele venha. E quando o Espírito Santo ele veio, ele então passou a habitar dentro de nós. E a glória de Deus, que lá no Antigo Testamento as pessoas não podiam nem olhar para ela, está agora dentro de nós. A construção que na cabeça de Davi estava ali: eu quero fazer uma casa para Deus. Hoje nós entendemos que é algo muito mais maravilhoso. Não é uma casa construída de pedra. Por mais suntuoso que fosse o templo que Salomão construiu, não se compara ao fato de que nós somos casa de Deus. Nós somos morada do Espírito Santo, pedras vivas, né? Então, a Bíblia diz isso a nosso respeito. A palavra de Deus, né, diz para nós que todos aqueles que creem em Jesus Cristo são habitação dele. Lá em Colossenses, por exemplo, diz que habite ricamente em nós, a palavra de Deus, habite ricamente dentro de nós. E nós então podemos, né, cantar, louvar, orar a Deus com alegria que nem Davi, nem João Batista puderam conhecer. Olha que coisa mais maravilhosa que a Bíblia está falando conosco, falando a nosso respeito. Nós somos templo do Espírito Santo. E nós podemos ser um templo, habitação dele, onde nós podemos oferecer a ele todo louvor, toda gratidão, toda adoração, toda honra. Hoje nós somos extremamente privilegiados, mais do que grandes homens que viveram antes de nós, né? E que pela fé eles puderam ver, eles puderam crer, mas eles não viveram o que nós estamos vivendo. O cumprimento dessas promessas. Jesus já veio e já nos tornou a habitação dele. Um trono, uma edificação dele. Cada um de nós somos morada do Espírito Santo, somos morada de Deus. E nós então temos essa palavra maravilhosa, infinitamente maior do que aquela que Davi recebeu. Deus não só nos edifica como uma casa, mas ele nos fez a própria casa, né? Fez de nós a sua casa. Ele então nos enche com a sua presença, com a sua beleza, com a sua glória. E toda vez que nós, aqueles que creem, nós ouvimos algo como isso, nós nos lembramos de quem nós somos em Cristo. Quando vem essa palavra a respeito de nós, né, isso deve gerar em nós, como gerou em Davi, coragem para orar, força para orar, né, alegria para orar, satisfação, gratidão e tantas outras coisas que gerem em nós. Mas por quê? Porque a palavra de Deus veio ao nosso encontro. A palavra de Deus disse algo a nosso respeito. Disse o que Deus fez em nós. E isso é uma obra tão grandiosa que deve nos impulsionar a orar, a nos relacionarmos, a respondermos a Ele, né? Aquilo que ele fez, aquilo que ele falou a nosso respeito. Que Deus nos abençoe, que Deus haja na nossa vida dessa maneira tão maravilhosa, falando conosco, ministrando ao nosso coração. Que a gente debruce de verdade ali na palavra dele para descobrir aquilo que ele tem para falar para nós. E são tantas coisas que ele está tão pronto a falar para nós, a ministrar ao nosso coração. Tem tantas coisas que ele quer que a gente saiba daquilo que ele quer fazer, daquilo que ele quer dizer para nós.
e que isso faça com que a nossa vida de oração seja ali como Davi, né? Dizendo: Senhor, o Senhor falou uma coisa tão maravilhosa a meu respeito, a respeito da minha descendência. O Senhor trouxe uma promessa tão maravilhosa que a minha vontade, né, gerou em mim essa coragem, esse desejo de falar com o Senhor, de te adorar, de ter aqui, de entregar ao Senhor a gratidão, a alegria que isso gerou em mim. E aí então a oração vai fluindo, o nosso relacionamento com Deus vai se aprofundando. E é isso que a oração ela quer realizar em nós. E que ela realize isso em nome de Jesus. Amém? Vamos orar um pouquinho. Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada, Pai, pela tua graça que nos envolve. Muito obrigada por ter vindo ao nosso encontro, nos tirado de um lamaçal de pecado e nos colocado no teu reino maravilhoso de amor, de paz. Senhor, muito obrigada. Obrigada porque o Senhor é um Deus conosco, um Deus tão real, tão próximo, não tão próximo, mas que habita dentro de nós. Não existe proximidade maior. E nós te agradecemos, nós te louvamos, Senhor. Não temos palavras para dizer, porque vai muito além do nosso entendimento. Um Deus que vem e habita dentro de nós. Mas nós entendemos e cremos que é assim. Por isso, Senhor, que nós a cada dia possamos nos alimentar da tua palavra. E cada vez que a tua palavra ela vier ao nosso encontro, nós possamos responder através da oração, através do louvor, da adoração. Em nome de Jesus nós oramos. Senhor, eu quero orar por cada um aqui, que o Senhor visite cada casa, cada lar, cada família. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Pai, trazer o cuidado, a proteção, Senhor, a provisão, em nome de Jesus. Quero orar, Pai, por aqueles que estão se sentindo abatidos, cansados, sobrecarregados. A tua palavra diz que o Senhor traz alívio, que o Senhor traz descanso, que o Senhor traz paz. Que estas palavras, Pai, vindas do Senhor, ó Deus, daquilo que a tua palavra revela, que o Senhor tem para cada uma destas pessoas, que elas possam, Senhor, viver o teu alívio, viver, ó Pai, uma vida leve que o Senhor tem, viver, meu Deus, esta vida plena que é a tua promessa. E cada vez que cada um de nós ouvirmos palavras como estas, que vêm do Senhor, isto possa gerar em nós, como gerou em Davi, coragem para responder, coragem para orar, coragem para responder, ó Deus, com toda a gratidão do nosso coração, com toda a alegria do nosso coração, com toda a paixão pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga esta realidade tão maravilhosa que está aí à nossa disposição para nós vivermos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe de uma maneira muito especial a sua vida, que Ele continue ministrando o teu coração, continue trazendo cada palavra maravilhosa que Ele tem para a sua vida, para o seu futuro, para a sua casa, em nome de Jesus. E se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.